Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Dá um ok para mim, por favor. Que bom. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu já vou convidá-la. Ela ainda não entrou. A doutora Caroline. Eu vou me apresentando enquanto isso. Ela entrou agora. Vou te convidar, Carol. Boa noite. Oi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tô te ouvindo super bem. Botei o fone, tá maravilhoso. Tá me ouvindo bem, Bárbara? Pra mim, sua imagem deu uma falhada, mas agora ficou bom. Só um minutinho, vou pedir pro meu marido sair, porque, moço, sai do ao vivo, que eu tô compartilhando a internet com Bela, no Netflix. Aí ele quer ouvir a live também, aí ele tá do meu lado. Não, mas parece que tá dando delay aqui, eu tô escutando minha voz, não tá dando certo, não. Obrigado pela audiência. Boa noite. É sempre bom ter uma força, né? É, claro. Olha, já tem um monte de gente querida aqui, Carol, nos assistindo. Ai, que bom, já tô vendo aqui. Tô vendo a Márcia, né? Fono, maravilhosa. Tô vendo a Gi, minha secretária. Já tô vendo que o pessoal tá entrando. O pessoal do estímulo também já tá aí. Normalmente Isso. esse primeiro momento, né? O marido fã, Sim. isso aí. O marido é muito fã. Não, Eu sou Belinha fã tá do aqui marido também. dela, gente. Olha, já dancei muito, tá? É verdade. Maria Helena, ó. Maria Helena é a Maria fono da Helena. Bela agora também entrou. Eu mandei para todos. Eu tenho um grupo, eu tenho vários grupos no meu, de listas de transmissão no meu celular. Aí eu tenho um que é fonos queridas, pediatras queridas, terapeutas queridas, porque nesse tempinho aí que eu tenho trabalhado com a síndrome de Down, eu tenho conhecido fonos de todos os lugares, de todos os cantos. E aí eu boto na lista de transmissão e quando eu quero falar alguma coisa, eu vou mandando. Que bom. Então acho que a gente já pode ir começando, né? Eu vou me apresentar, vou apresentar a Carol. A gente está encerrando o mês, né, da Trissomia 21. Aqui no Estímulo nós fizemos vários eventos, né, várias lives, fizemos um seminário que a Márcia, que está aqui, até participou também, né, do nosso seminário. E estamos chegando no final do mês, né? Mês que vem a gente começa todo esse investimento com o autismo, né? Que é o mês de conscientização do transtorno do espectro autismo, né? Só que a gente pensou, meu Deus, quem vai encerrar o mês? A gente falou, Carol, né? Não pode deixar esse tema tão importante, né? Que até pouco tempo ninguém nem falava disso, né, Carol? Eu me lembro daquele evento que nós fizemos na Estácio, tem acho que 3 anos, né? E a gente trocando figurinha e quase ninguém fazia placa palatina, não falava muito dessa questão da ortodontia, né? Por isso que a gente resolveu trazer esse tema para poder compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. A live vai ficar gravada. Recebemos algumas perguntas, né? Então, meu nome é Bárbara, né? Eu sou Bárbara Vagliotoni, sou fonoaudióloga, sou psicomotricista e dirijo aqui o Estímulo junto com a Célia Salles, que está aqui nos assistindo, que já fez algumas lives também. E aí, assim, nós temos essa missão, né, enquanto clínica, que é poder
levar conhecimento, compartilhar o que a gente sabe, compartilhar com as pessoas que a gente gosta, que a gente tem afinidade. E a ideia dessas lives, por conta da pandemia, veio muito nesse sentido, porque nós fazíamos já seminários, workshops, né, encontros, mas a live pra gente, assim, foi incrível porque alcança muita gente, né? E aí nós convidamos a doutora, vou falar agora oficialmente, né, doutora Carol, né? Carol, doutora Carolina Diniz. Pode chamar de Carol. Não é? Então, Carol é a mãe da Bela, né? Como ela já falou, a Bela tem síndrome de Down, trissomia 21, né? Só que Carol é dentista, e aí é nessas várias funções, né, que a gente também resolveu convidá-la. O mini currículo de Carol, né? Então, assim, ela é dentista, especialista em periodontia, radiologia, ozonoterapia, ortodontista em atuação, né? Com ortopedia dos maxilares, placa palatina de memória na síndrome de Down, né? No trissomia 21. E Carol atua com odontologia biológica. Odontologia integrativa. Olha, eu quando li, Carol, eu falei assim, gente, odontologia biológica, integrativa e ortomolecular. Sim, então, sim. Assim, Carol, seja muito bem-vinda. São conceitos diferentes aí na odontologia. Obrigada, Bárbara. Espero poder, né, nesse nosso bate-papo, esclarecer dúvidas de outras pessoas, falar um pouquinho do que eu tenho feito nos últimos meses, nos últimos anos. E enfim, qualquer dúvida, podem interromper, podem escrever. Você fica responsável aí por ver alguma pergunta que eu não né? Porque eu falo demais, pode me interromper. Às vezes o delay atrapalha, mas você pode me interromper. E assim, eu tentei organizar esse bate-papo porque o assunto é gigante. E quanto mais você aprende, você estuda, mais conteúdo você quer falar. E eu também tenho que tentar falar de uma forma que não seja difícil, né, para as pessoas, para os pais, para as mães, né, para os profissionais, mas também quero compartilhar né, essa bagagem que eu estou adquirindo nos últimos anos aí. E, em primeiro lugar, como a Bárbara falou, eu sou mãe da Bela. A Bela tem 4 anos de idade, tem trissomia no cromossomo 21, é minha única filha. E quando a Bela nasceu, eu fui naquela consulta com o geneticista, que você sai com um calhamaço de papel, indicação para fono, indicação para físio, indicação para terapia ocupacional, bebê com 10 dias, você já sai com tudo aquilo. O geneticista me falou, olha, você como dentista pode procurar uma especialista e ver essa questão da placa palatina de memória. É uma placa que vai ajudar ela a mamar, ela a respirar melhor, ela a dormir. E aquilo ficou muito confuso na minha cabeça, porque eu nunca soube disso na faculdade. A faculdade de odontologia foram 4 anos. Eu fiz especialização, título, eu fiz 3. Não tive nada relacionado a isso, de diversas matérias. Todos os cursos livres que eu fiz, também nunca ouvi falar. Eu não tinha essa abordagem, essa noção, né? E aquilo eu falei, gente, como assim? Não é possível. Aí eu comecei a procurar no meu hall de dentistas, né? Especialistas, odontopediatras, ortodontistas, ortopedistas. Porque quando a gente fala de ortodontia, a gente fala de posição de dente. Isso para quem é leigo aí que está assistindo. Mudar a posição do dente. Quando a gente fala de ortopedia, a gente já intervém em osso. Então eu reuni ali meus professores, colegas, odontopediatras e falei, gente, que raio de placa palatina é essa para criança com síndrome de Down? E as pessoas não sabiam dizer. Alguns falaram, olha, a Bela fala boa noite, fala aqui. Boa noite. Fala boa noite, linda. Boa noite. Fala, eu vou mimir. Vai mimimi. Isso, vou dormir com o papai, né? E assim, Bárbara, quando eu perguntava sobre essa placa, os colegas pegavam assim o livro e abriam, ó, essa placa é isso aqui, placa de Castilho de Morales. E aí eu comecei a ler, eu falei, não, calma aí, não é. Isso aqui é pra fissura. Eu falei, calma aí. Quantas crianças você tratou com essa placa?
quantas crianças você já acompanhou com essa placa? E ninguém sabia nem dizer, não sabia nem me dizer o nome da criança, a idade da criança, com quantos meses. E eu comecei a perceber que até os especialistas, né, os que fizeram especialização, que ditos, né, especialistas, eles não tinham casuística, eles não tinham clínica com aquilo. E aquilo me deixou, de uma certa forma, muito insegura. Porque eu pensei, como mãe, minha filha está mamando no seio, minha filha está, assim, de certa forma, bem, né? A gente sabe que existe aquela protrusão de língua quando bebê ainda, na síndrome de Down. O palato, ele já é atrésico, não só pela síndrome, mas o bebê nasce com o palato mais atrésico. Eu falei, por que eu tenho que intervir agora? E eu buscava apoio e não conseguia. E aquilo foi adormecendo na minha cabeça, né? E a Bela não usou a placa palatina de memória. Eu levei ela a alguns colegas que indicaram que ela não usasse. Mas aquilo nunca ficou muito resolvido na minha cabeça, né? Eu queria assim, gente, me apresenta o papa disso aqui. A pessoa que faz isso aqui há muito tempo, que tem experiência, que vê benefício, e eu não consegui achar essa pessoa. Então, o que acontece? Aquilo me despertou uma curiosidade. Eu digo que a Bela, quando nasceu, ela me tirou, assim, da caixa, literalmente. O meu profissional evoluiu muito quando a Bela nasceu. Não só pela busca de conhecimentos, né, com as pessoas com síndrome de Down, mas por outras coisas. A Bela me fez estudar essa questão, me conhecer essa questão da odontologia integrativa, da medicina integrativa, me fez querer estudar fisiologia. Ela me tirou da caixa do meu profissional. E assim, isso é muito bom, né? Sim, graças a Deus. Graças a Deus mesmo, você não tem ideia. Não, eu digo isso, que as pessoas falam assim, mas você entende. Às vezes os pacientes até confundem, né? Eu faço, na minha prática clínica, eu faço abordagem integrativa, que é olhar o paciente como um todo, relacionar exame de sangue, a queixa clínica, olhar níveis nutricionais do paciente, para que eu possa potencializar os resultados, olhar também o comportamento do paciente, no que o paciente está inserido, enfim, eu faço uma abordagem integrativa. E assim, os pacientes até confundem um pouco. Já chegou o paciente lá falando, doutor, dá uma olhadinha aqui nesse exame que eu fiz. Eu falei, mas eletrocardiograma? Eu falei, não, isso aqui não, não, mas aí de repente eu falei, não tem como. Porque, assim, a gente quer sempre buscar conhecimento, a gente quer entender, e com certeza isso foi por conta da Bela. E para entrar, né, na questão da saúde, né, da odontologia dos pacientes com síndrome de Down, assim, eu vou te falar, eu descobri isso depois desses anos todos, né? Depois de todas as pós-graduações que eu tive. Eu tinha atendido um paciente com síndrome de Down na UPA, que eu trabalhei um tempo na UPA, né? E assim, mas era aquele atendimento, né? Extrair um dente, então não tinha odontologia, era uma coisa para estancar mesmo o problema. E eu nunca tinha atendido um consultório, eu não convivia com pessoas com síndrome de Down, então assim, eu não tinha como saber, né, qual eram as características específicas, né, o que olhar, o que acompanhar. E assim, primeira coisa que a gente tem que falar é na diferença do crescimento crâniofacial. Muita especificidade, né, Carol? Muito, muito. E isso vai definir muita coisa ao longo da vida. Quando o bebê com síndrome de Down nasce, nem sempre a gente consegue, no terço médio, né, que o nosso problema é o terço médio, é que vem aqui entre as sobrancelhas até embaixo do nariz, aonde a gente chama de maxila, que emenda no palato, né? E esse espaço aqui é o nosso problema na síndrome de Down. E quando o bebê nasce, nem sempre você vê uma discrepância tão grande. Porque o bebê, quando ele consegue mamar no seio, e ele não usa bico, e não usa chupeta, é um bebê que vai crescendo, vai desenvolvendo. Você consegue ver ali que existe, né, um equilíbrio. Chega uma idade, e que eu pude comprovar isso no meu exame clínico aqui, na minha filha, né?
porque é uma coisa que você vai acompanhando gradativamente, a coisa descompensa de uma maneira que, assim, você dorme com uma criança e acorda com a outra criança. E isso começa muito depois que a criança para de amamentar no seio. Então, assim, na síndrome de Down, para quem está entrando agora, esse terço médio é um terço muito subdesenvolvido. É um terço muito pobre. Não existe um crescimento favorável que acompanhe terço médio e mandíbula, né? Quem trata a síndrome de Down, quem é terapeuta aí, já deve ter observado paciente com síndrome de Down, adulto com a mordida cruzada, mandíbula à frente da maxila, ou com falta de espaço entre os dentes, aquele apinhamento que é muito característico. E isso é uma coisa que é bem complexa. Por quê? Porque isso leva a outras coisas, né? A gente, quando não consegue ter um desenvolvimento desse terço, pode levar à apneia do sono. Eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente com detalhes. E entre outras coisas que vão prejudicar a saúde da pessoa com síndrome de Down, né? Porque não dormir bem significa não crescer bem, e já é um indivíduo que já tem um déficit de crescimento. Significa não produzir alguns hormônios, hormônio de saciedade, né? Significa talvez não descansar e por isso não render durante o dia, não fixar conhecimentos, né? Aprendizagem. Então tudo isso interfere. Desculpa se eu estiver falando muito rápido, tá, Bárbara? Não, tá bom, dá para acompanhar. E assim, eu comecei a atender, assim, bem despretensiosamente, deixa eu abaixar minha tela aqui, bebês com síndrome de Down, até por conta dessa proximidade dos grupos, né, da Bela, e tá sempre envolvida. Tem o nosso grupo que é o Unite Down, né, que é o grupo que até terça-feira eu fiz uma live com uma adulta com síndrome de Down ali, que foi bem legal. Não consegui, tava em reunião, fiquei com uma pena, cheguei no final. Tá gravado. Ela eu vi. Ela é minha vizinha, eu moro em Piratininga, ela mora em Taquatiara, aqui eu não conhecia ela, né? Enfim, foi bem legal. E eu comecei a atender bebês com síndrome de Down e comecei a estudar e abrir o jogo para essa família. Olha, existe um dispositivo que é a placa palatina de memória, que é um recurso terapêutico que a gente pode utilizar na sua filha. O seu filho, ele tá aqui enquadrado. Assim, as pessoas perguntam qual o seu critério para avaliar, né? E a gente já conversou isso, eu conversei com outras fontes com relação ao critério. Eu procuro analisar muito tudo em detalhes, né? Por isso que a minha consulta, às vezes, a consulta inicial é uma consulta um pouco densa, porque a gente precisa saber qual é o contexto dessa família. Se essa criança já operou cardiopatia, se ela está prestes a operar, como é que está o desenvolvimento motor dessa criança, como é que estão as demandas dessa família com relação a isso. Porque a placa vai ser mais uma demanda, né? Vai ser para ajudar, vai ser maravilhoso, mas vai ser mais uma demanda que aquela família tem que estar disponível, tem que entender o contexto da placa. Então eu procuro avaliar isso muito detalhadamente, né? Para poder não frustrar. Porque é o que eu falo, acompanhamento com o dentista vai ser para a vida. Vai ser para a vida. Porque quando as discrepâncias crâniofaciais, né, e acabarem quando consolidar o crescimento, viram outros problemas. Então, assim, é um acompanhamento para a vida. Eu fico muito reticente, às vezes, de queimar, eu chamo de queimar largada, sabe? De chegar e falar assim, ó, vamos começar agora, vamos intervir. E aí falar, e os pais, às vezes, cheios de gás, cheios de disponibilidade, e aí chega uma hora que fala, não dá mais. Vamos esperar um tempinho. Ou então se frustram com aquele tratamento e ficam muito tempo sem procurar a ajuda e sem procurar. E não é por aí. Eu acho que é um tratamento constante. A família tem que estar ciente dos riscos, inclusive de fracasso, do comprometimento,
né? Eu canso de falar, não existe placa palatina milagrosa sem uma fono ali intervindo e ajudando, não existe. A placa palatina, ela vai ser como se fosse, eu vi uma comparação de uma dentista, é uma dentista que mais estuda síndrome de Down no Brasil, ela tem artigo publicado, e eu faço uma pós-graduação em saúde da pessoa com síndrome de Down, multidisciplinar. Né? Tem médico, fono, terapia ocupacional, e é online, assim, maravilhosa. E ela foi dar o módulo e ela falou, gente, a placa palatina é como se fosse o peso. Você consegue fazer um exercício sem peso? Você consegue, com o peso do seu corpo, com musculação, né? Funcional, por exemplo, você faz com o peso do seu corpo. A placa palatina é um halter, né? Ela é um recurso. Perfeito. Ela é mais né, um fator ali que vai nos ajudar. Só que se aquela pessoa que tá ali, ela não fizer o movimento, se eu com o peso do meu corpo quero fazer um funcional, não sei fazer o movimento, não consigo, de nada adianta. Então, assim, a gente acaba deixando os pais né, assim, frustrados, porque não funciona. A fono também, que não está capacitada, não entende, não conhece, também fica achando que a placa não funciona. E aí é só fracasso. Então, assim, meu objetivo é tentar... Eu não tenho condições de capacitar nenhuma fono, tá? A odontologia, ela não me dá essa bagagem, por mais que eu leia e procure e veja artigo multidisciplinar, ela não me dá a bagagem da motricidade oral que as fonos têm, que vocês têm. Então tem que ser um combinado, né? Você estimula aqui, você estuda essa parte, eu proporciono essa parte, e a gente vai caminhando junto, vai trocando. Pode ser uma tentativa e erro em alguns casos, mas a gente tem que caminhar junto, porque senão não funciona. Eu acho isso muito interessante, muito importante você estar falando, Carol, porque você deixa isso muito claro, né, nas suas consultas, eu sei porque a gente já trabalha juntas, né? E nós, enquanto fono, também, porque garantia a gente não tem nenhuma. Sim, mas a gente precisa intervir, apostar, e o quanto antes, né? Marcia Luciana até comentou aqui, né? Graças a Deus, hoje a gente tem essa possibilidade. Sim. Porque antes a gente não tinha. E aí, o que a gente tem? Um monte de adolescente com arcada, já tudo comprometido, usando aparelho já ortodôntico, né? A fono a gente já tinha, estimulação precoce, mas essa ideia, por exemplo, da placa, né? Essa ideia da odonto já vir antes, que é até uma pergunta que a mamãe acabou de fazer, com que idade eu levo já meu filho para o acompanhamento do dentista, isso é novo, né? A gente pode dizer que isso é novo. É velho, mas porém, agora que a gente está aí nessa propagação e as pesquisas estão vindo para comprovar. E felizmente você está estudando isso, né? Se aperfeiçoando, porque você vai buscando cada vez mais. Enquanto fono, eu posso dizer, aí a gente já está falando da placa, né? Sim. Mas assim, enquanto fono, as minhas crianças que colocaram, os meus bebês, né? Sim. É incrível, porque você vê o posicionamento da língua, e por mais que você fale, né? Não expande o palato, a ideia não é essa. Mas está ali já dando uma propriocepção, né? Trabalhando nessa sensibilidade, enfim. Exatamente, Bárbara. Assim, existe uma mágica da placa palatina de memória que eu até costumo falar com os pais. Isso é um efeito Cinderela. Por quê? Quando você coloca uma placa palatina na boquinha de um bebê e ele percebe, ele sela o lábio na hora. Não significa que ele vai permanecer, né? Aquilo é o quê? Ele está respondendo a um estímulo intraoral, está percebendo, né? E está posicionando e ótimo, maravilhoso. Aquilo precisa ser lapidado. Com o tempo, o bebê descobre aquele estímulo e aí acaba relaxando um pouco mais, a gente coloca outro. Vocês também trabalhando junto para poder permanecer, ele continuar ali com aquela ponta da língua, buscando, selando, compreendendo. Então é um trabalho que a gente vai organizando, né? Mas não existe milagre, é um recurso que a gente utiliza, que funciona assim. Inclusive eu hoje sei por que poucos dentistas, poucos colegas, poucos profissionais conseguem fazer esse trabalho. Por quê? A verdade é que é um trabalho
antes, durante, depois. Eu fico monitorando essas placas e conversando com as fonos. E quando a fono às vezes não se interessa, eu vou, busco, tento falar. E assim, monitorando os pais, pegando foto. Porque eu quero saber, eu não quero saber só o que está acontecendo com o bebê quando ele está com a placa. Eu quero saber o que acontece com o bebê também quando ele tira a placa. E isso é muito legal. Eu tenho até hoje uma paciente me mandou uma foto que, assim, foi o primeiro caso que aconteceu comigo. Eu coloquei uma placa palatina na bebezinha dela e ela imediatamente fez uma força muito grande para selar o lábio. Ela chegou a ficar com celulite no queixo. Aquilo tava assim demais, né? E com uma semana de uso, o que aconteceu? Afta. Nunca tinha acontecido isso. Não é para machucar, não machuca, é uma coisa muito suave, toda polida, sabe? Minuciosamente polida, boleada, para a cavidade oral do bebê mesmo. E eu olhando assim, eu falei, gente, não é possível, tá demais, ela tá forçando muito aquilo. Cuidamos das aftas, né? Ela agora tá bem. Voltou a placa palatina, voltou com menos intensidade, porque acredito que ela já tenha acostumado um pouco. Ela voltou com aquele apertar um pouco, né, mais relaxado, não ficou tanto. Mas quando a mãe tira a placa, a língua, o selamento labial ainda não consegue. E eu vou falar um pouquinho também por que ela não consegue. Mas, ao mesmo tempo que ela não consegue selar o lábio porque ela tá sem a placa, a língua tá dormindo em pé, igual de um bebê típico, né? Que você vê que a boquinha tá aberta e a língua tá em pé. E aquilo eu falei, gente, eu nunca vi isso na Bela. Eu via a língua da Bela o tempo inteiro para baixo, como vejo até hoje. Então, assim, eu acho que isso já criou uma memória, já ajudou. Aquela noite daquela criança dormindo, não vai ser uma noite igual de uma criança que tá com a língua totalmente em assoalho da boca. Então, assim, isso, e aí língua é músculo, né? O músculo empurra o dente. E aí, Márcia até ainda agora comentou aí dessa expansão, que a própria estrutura vai sendo modificada pelo bom posicionamento, né? Sim. Então você gera esse input do movimento correto e aí depois tudo vai acontecendo de uma forma mais esperada dentro de um padrão, vamos dizer, típico, né? Exatamente, esperado. Eu não estou conseguindo acompanhar aqui as palavras. Assim, não, eu tô anotando aqui algumas coisas e estou conseguindo falar. Vai, pode ir. Mas isso, uma coisa muito importante, Bárbara, é que precisa ser falado para a família, isso não tira uma ortodontia, uma ortopedia futura, porque esse descompense, ele é a todo momento. A criança cresce e você vê que descompensa mais, independente de... Só um minutinho, dormiu? Independente de ter usado placa ou não ter usado placa. É, assim, mais um recurso. E o que acontece também com os bebês, né? Porque quando os pais começam a usar a placa e eles têm dificuldade e eles começam lá, doutora, ele fechou, ele não fechou. O que acontece? Eles começam a me cobrar muito a questão do selamento labial e começam a cobrar... E assim, eu gosto muito de explicar que não é só uma coisa. São muitas coisas juntas, né? Então, principalmente, Bárbara, que essa língua, ela não vai ficar a maioria do tempo em pé. Ela vai ficar a maioria do tempo embaixo. Se você utilizar a placa, se fizer os exercícios de motor oral, ela vai tender a levantar. E isso é maravilhoso, porque quando ela levanta, a gente consegue uma respiração nasal melhor. E quando a gente respira pelo nariz, a gente expande o assoalho da maxila. Por quê? Quando a língua está para baixo, aí entrando um pouquinho nessa parte de respiração, quando a língua está em assoalho de boca, que é uma coisa que a gente percebe muito na síndrome de Down, às vezes os pais, nossa, mas assim, meu filho não fica com a língua pro lado, para fora da boca. Realmente, ele não fica, ele não tem, né? Não tô vendo com a língua. Pelo menos a realidade do meu consultório não é. A gente pode ser que, de repente, profissionais que trabalhem no SUS, né, tenham uma realidade um pouco diferente. Mas os bebês, as crianças que eu pego no consultório, não tem a língua protrusa para fora da boca. A língua tá dentro da boca, mas ela tá em assoalho da boca o tempo inteiro.
Isso é importante também, porque dependendo da idade, eu falo muito isso lá. Ah, mas precisa ou não precisa de fono? Tá bebendo, tá comendo direitinho, tá mamando direitinho? Aí eu falo, calma, calma, porque hoje a língua tá dentro da boca, na cavidade oral. Mas daqui a pouco, né, aí você já falou desse crescimento, né? Sim. E aí não necessariamente essa língua vai continuar dentro da boca. Então a gente precisa lateralizar a língua, a gente precisa dar função, tonificar, né? Exatamente. Aí até a Márcia colocou aqui, céu da boca, chão do nariz. É a mais pura verdade. É a língua. Eu não gosto de botar a culpa na língua, né? Porque tudo é culpa da língua. Mas assim, a língua é que vai expandir o palato de uma forma fisiológica, de uma forma gradativa. E quando a língua está no assoalho, o que ela faz? Ela manda uma mensagem para a mandíbula. Vai, minha filha, cresce à frente, vai à frente, vai com tudo. E aí, como é que uma pessoa consegue selar? A gente sabe que tem falta de selamento labial, que tem hipotonia, você pode dizer até isso bem melhor do que eu com relação a isso. Mas quando existe uma desorganização muito grande, a gente começa a fazer muita força para selar o lábio. Ao contrário também, vocês já devem ter visto um paciente que a gente costuma chamar de classe 2, que é aquele paciente que a maxila é lá na frente e o queixinho lá atrás. Noel Rosa, tipo isso, sabe? Lá, retruído. Você pede para esse paciente fechar a boca, ele faz assim, ó. Ele chega a fazer careta, porque não é uma coisa natural, não é passivo. E quando a mandíbula, quando a língua está no assoalho da boca e a mandíbula cresce muito, o paciente não fecha mais a boca. Ele não consegue. Pode fazer todos os exercícios de fono do mundo que ele não consegue. Se não tiver uma manobra ortopédica de expansão da maxila, do palato, de trazer esse processo maxilar para frente e tentar, dependendo da idade, a gente não consegue mais. O que a gente faz? Inclina os dentes inferiores para trás, para poder a pessoa fazer o transpasse e conseguir selar a boca. Então, assim, é uma colchinha de retalhos, né? Mas que tem que ser avaliado e conforme a idade do paciente, porque a Isabela nasceu, né? O palato dela, teoricamente avaliado por profissionais capacitados na época, não tinha necessidade de expansão, não tinha necessidade de... A Márcia está falando aqui, a cinta orbicular não segura o mento e o mento recebe a sobrecarga. Isso aí, exatamente isso. E isso é notório. E vou te falar, isso não é só em crianças com síndrome de Down, né? Porque respiradores bucais... Respiração bucal é a doença do momento, né? Vamos traduzir. A cinta orbicular, aqui tem os músculos orbiculares, né? Isso. E o mento. Sim, porque tem gente que não é da... Tá certo. Tem muito pai, mãe aqui, tá certo. E aí tem essa sobrecarga dessa musculatura. Então, por isso que faz fono, por isso que o trabalho é conjunto. Nós vamos trabalhar em cima da musculatura, os dentistas vão trabalhar em cima dessa parte mais óssea, né? Vamos dizer. Sim, a gente vai trabalhar com a expansão, vamos trabalhar com alguns artifícios, né? Dependendo do momento do crescimento do paciente, para poder facilitar, tentar compensar esse paciente ao longo da vida. Porque não significa que um paciente que faça uma expansão da maxila e do palato com 4, 5 anos de idade não vai precisar expandir tardiamente de novo. E a maioria vai precisar. Os artigos, os estudos mostram que tem uma questão ali do fenótipo e também tem a questão da respiração. Da respiração, isso aí. Que é o que é mais difícil da gente controlar. A criança com síndrome de Down, eu agora tenho assim, com esse olhar, né? Eu tô com o espelhinho ali, eu vejo a garganta, né? Eu vejo as tonsilas do paciente, que geralmente, a partir de uma certa idade, estão edemasiadas, estão grandes, né? Porque o paciente que respira pela boca, só explicando para quem não é da área, é um paciente que não filtra o ar. Né? Ele não trabalha. Como é que a gente desenvolve o chão, né? O chão do... Como é que ela falou? Ela falou chão do nariz. O chão do nariz. Como é que a gente trabalha o chão? O céu da boca é o chão do nariz. Isso. Como é que a gente trabalha o chão do nariz? A gente respira e a gente expande naturalmente. Essa é a fisiologia da respiração. A gente aquece o ar, a gente filtra o ar, né? É uma coisa natural.
Quando a língua está muito baixa, a boca está aberta, né? E a boca estando aberta, por que eu vou respirar por 2 buraquinhos minúsculos se eu posso respirar por uma cavidade imensa que é a boca? Eu vou respirar pela boca, a minha amígdala vai filtrar os vírus, partículas de poeira, né? Tudo que tem de ruim, ela vai infartar, porque ela precisa combater o que está sendo filtrado, que não deveria estar sendo filtrado por ali. Ela infarta para poder... tô cheia de célula do sistema imunológico aqui para combater. Com isso, vai diminuindo a passagem de ar. E aí eu peço pro pai, falo assim, Bita, mostra uma foto como a criança está dormindo. A criança, primeiro que aquelas posições horrorosas que quem tem filho com síndrome de Down ou que tem respirador bucal já viu. A criança dorme sentada, a criança dorme, ela roda o tempo inteiro, ela sai da cama, se ela puder caminhar e ir até a sala, ela vai fazer isso. É uma coisa absurda. Acorda toda hora, mexe, faz barulho, ronca, né? Tosse, coisas horríveis. E o que acontece? Eu peço para ver foto, geralmente do bebezinho, que não pode fazer isso, né? O bebê tá assim, deitado de lado. Só como é que seu filho deitado de lado? Ele fica com a cabecinha assim? Não, ele fica assim. A gente brinca, né? Tá procurando o ar, né? Isso. E aí, é por isso... boa noite, Simone. Simone, maravilhosa, querida. Por isso que a respiração nasal é tão importante, além de proteger e preparar um ar inspirado. Exatamente. E assim, hoje a gente começa a estudar, os artigos dizem que na síndrome de Down isso é grave. Grave mesmo. Por quê? Conforme a criança vai crescendo e acontece essa diminuição de respiração, essa diminuição de oxigenação dos tecidos, a criança evolui para uma apneia obstrutiva do sono. E isso é grave, porque quando a gente fala... Qualquer um pode ter apneia obstrutiva do sono, né? Alguém já deve ter reparado alguém que dorme roncando e que você acha que a pessoa vai morrer. Meu pai... falecido, ele tinha apneia obstrutiva do sono e ele dormia com aquele CPAP, né? E ele tinha, assim... o pai de Ricardo também. Meu sogro tem DPOC e deve ter até hoje. Aquelas coisas da pessoa acordar de madrugada, a pessoa parou de respirar. Aquilo é tenso. Meu pai fazia uso de CPAP. E assim, isso, na síndrome de Down, isso acontece muito novinho. Às vezes pode acontecer com uma criança de 5, 6 anos, dependendo. E a criança, a maioria das vezes, é submetida. A gente tá até com caso assim, né? 4 anos de idade. Exatamente. 60%, gente, é muita coisa. Na verdade, 60 episódios, né? 60 episódios de apneia por hora. Isso é além do grave. Porque quando a gente fala na literatura, os últimos artigos dizem que até 30%, até 30 episódios por hora é considerado grave. Depois disso, é uma coisa... E acontece, sabe? Eu vejo hoje, eu acompanho... A gente está nesse negócio de pandemia, né? Quem acompanha a gente sabe que a gente sofreu aí uma perda, né? Perda em vida, né? Porque a pessoa não faleceu, mas a pessoa sumiu. Aqui, e Bela começou a dormir muito com a gente. Eu assim, cada dia é um dia. Eu utilizo todos os artifícios. Floral... óleo essencial de lavanda, travesseiro, dorme junto, dorme separado, reveza, um dia dorme um, outro dia dorme outro, porque o sono é horrível. E eu não tinha percebido porque eu não dormia com a minha filha, já deve estar horrível há muito tempo. Então, assim, é uma coisa que vai evoluindo, que pode vir... E essa apneia, além de ter risco, né, de coisas muito piores, falta de oxigenação, não preciso nem dizer qual o risco, né? Mas, assim, a criança, ela perde muito com isso. Porque uma criança que não dorme é uma criança que não rende. Às vezes é uma criança que fica super agitada. Nem fica tão cansada, mas fica super agitada. Começa a ser medicada para outras coisas que, na verdade, não deveria. Né? Uma hiperatividade, entra numa respiridona, um negócio desse. E, às vezes, o problema é expandir o palato, né? Que não é fácil. Tá? Eu vou falar um pouco das dificuldades de se tratar precocemente a síndrome de Down, porque assim, a gente está falando aqui o que deveria ser feito, mas na prática a gente precisa escolher o momento da criança, o momento da família, né? E tentar formas que talvez não sejam convencionais para poder conseguir, enfim.
Vamos aproveitar então e responder essa pergunta da primeira mãe, Carol? Quando levar esse bebê primeiro no dentista? Então, eu hoje, com a visão que eu tenho, não só de profissional de mãe, assim que nascer. Por quê? Esse bebê tá mamando, esse bebê tem freio, por que que ele não tá mamando? Ele tá na mamadeira? Ah, na mamadeira ele mama muito bem. Mas ele tem freio? Dá para tirar o freio? Porque uma dificuldade minha também com a placa palatina é esse diagnóstico dos freios orais. Na síndrome de Down, eles têm freios muito escondidos, né? E assim, às vezes a gente não consegue diagnosticar. Eu tento fazer uma manobra para tentar ver se eu consigo ver. E a criança, por que a criança não consegue botar a ponta da língua lá em cima com a placa palatina? Então, assim, isso é importante. E isso determina muita coisa. Se tiver que intervir, vai intervir de uma maneira muito mais tranquila. Hoje tem cirurgia laser de freio, né? A gente tem uma profissional em Niterói muito boa que faz cirurgia laser, que eu tenho indicado. Então, assim que nascer. Agora, nasceu, mamou, não levou, primeiro dente já tem que levar no dentista. E aí a outra pergunta também que teve foi, todo bebê precisa usar a placa? Então, teoricamente, não, né? Você vê o caso da minha filha, nasceu, mamou no peito, né? E mamou até 2 anos e 3 meses, sabe? A coisa evoluiu de uma certa forma muito bem. Precisava? Não, mas era mais um recurso. É mais um recurso. Tem bebê que precisa. Que você olha e fala assim, cara, não tem como, o palato é muito profundo. A mãe chega com queixa de começar a introdução alimentar e de que o bebê não consegue mastigar. Por quê? Quando ele leva, a comida fica lá e a criança às vezes engasga. Isso é muito comum. É comum também eu examinar uma criança ou um bebê com síndrome de Down e ter comida no palato. Entendeu? Por conta dessa deformidade do palato. E aí, realmente, isso seria o óbvio, né? Usar a placa palatina. Mas os bebês que não têm, é mais um recurso terapêutico, né? E a família que tiver disposição, quiser, seria muito bom. E com dentinho? Tendo dente, pode usar a placa? Tendo dente, pode utilizar uma placa de uma forma modificada. A gente só fica um pouco mais limitado com a questão das trocas de placa. Por quê? Na síndrome de Down, os dentes eles demoram um pouquinho a erupcionar, né? O que os artigos dizem e o que eu tenho observado na prática é que eles demoram mais a erupcionar, mas na hora de fazer as trocas para dente permanente, eles se antecipam. Então é um pouco diferente. Então, assim, dificulta um pouco nessa questão de adaptação, porque às vezes você vai adaptar uma placa e tem um dente nascendo. Você faz o desgaste, às vezes tem que moldar novamente. A placa que eu utilizo, né, que é a placa palatina, essa placa palatina é diferente da placa palatina original. É uma placa palatina que tem um expansor no centro da placa para acompanhar o crescimento do bebê, porque a gente tem que tornar a técnica viável para as famílias. Não posso chegar a cada 2 meses e pedir para um paciente trocar a placa palatina, porque acaba ficando inviável financeiramente, desgastante moldar esse bebê, né? E graças a Deus agora a gente tem escaneamento, então tem encaminhado muito os pacientes mais velhos para escaneamento. Bebezinho eu até prefiro moldar, porque é uma coisa muito tranquila e eu domino bem. Mas quando a criança começa a ficar mais velha, com dente, começa a morder massa, aí tem que escanear, porque aí é uma coisa, né, que a gente tem que prezar pela segurança do paciente. E quando começa a nascer dente, a gente desgasta, vai adaptando, já tem umas gradezinhas, inclusive que se o dente nascer torto eu consigo levemente posicionar o dente, não com o intuito de ortodontia não, mas para melhorar ali aquela fisiologia do palato de uma forma bem sutil. O tratamento na síndrome de Down, ele é sutil, é um estímulo constante e sutil. Por quê? Porque a gente sabe que nossas crianças também não são tão fáceis, né? Pelo menos aqui de casa não é nada fácil. Eu digo que assim, se juntasse Isabela e mais umas 2 crianças que eu conheço aí, inclusive que a mãe tá no grupo, quebrava a odontologia do Brasil, a odontopediatria do Brasil. Quebrava. Porque é a paciente mais difícil do mundo. Eu fui escanear ela agora na segunda-feira e assim,
Meu Deus do céu. Juntou pai, juntou eu, juntou a dentista, porque a técnica não deu conta. E eu levei abridor, e levei tudo que podia, e presente, e não teve como não ser com choro, sabe? Foi horrível. Mas conseguimos, vamos em frente. Então, e passa rápido, faltam 15 minutos. E aí a gente tinha combinado de fazer essa cronologia, né? Então a gente falou da placa, não é? Sim. E aí vai crescendo, que aí até entra na pergunta da Dani agora, porque a gente combinou que não seria só de bebê a live, né? Sim, então vamos de aí. Adulto. Vamos lá, eu vou sintetizar bem agora. Cresceu. Quando que procura ortodontista? Como é que faz? A gente começa, quando a gente termina, não é termina, né? A gente vai tentando manter a placa, adaptando a placa, e essa placa, ela tem benefícios ortopédicos, né? A gente está falando de ortopedia, de osso. E a gente vai tentando manter com estímulo, principalmente se a gente conseguir colocar, por exemplo, esferas, miçangas, para que a gente consiga potencializar os movimentos da língua, né? Então a gente vai tentando manter isso até onde der. Chega uma hora que a criança tem todos os dentes erupcionados, dentes de leite, né? E os dentes na síndrome de Down são dentes mais curtos, então a gente tem dificuldade de retenção dessa placa de uma forma cimentada. Então, isso atrapalha um pouco e atrasa um pouco o tratamento. Quando a gente consegue adquirir uma idade, que pode ser ali por conta de 4, 5, dependendo da criança também, né? Porque existem outros fatores, como o ranger dos dentes, que é uma coisa que diminui também as coroas dos dentes, então dificulta a adaptação de outros aparelhos, né? Então, quando a gente começa a perceber que a criança vai trocando os dentes, a gente começa a ganhar mais retenção, a gente já entra com uma ortopedia para expansão mesmo, com aparelhos tipo RAS, máquina Mara, aparelhos para expandir o palato, a maxila, né, e reposicionar esses dentes para que os dentes permanentes possam ter espaço na hora do crescimento mesmo, na hora que vão erupcionar. E isso aí pode ir até 13, 14. Eu peguei, o Vinícius, que é o ortodontista que trabalha lá no meu consultório, ele pegou uma paciente minha com 18 anos de idade, que ele conseguiu dar uma qualidade de vida para criança, para jovem, né, no caso, muito boa, porque ele já estava no limite do crescimento, porque a gente sabe que na síndrome de Down, esse crescimento se consolida um pouco mais cedo, né? Isso é muito ruim, porque a gente acaba perdendo tempo. Então ele conseguiu, além de expandir esse palato com 18 anos, inclinar as raízes dos dentes para que a língua coubesse no palato e a paciente no sorriso não expusesse a língua. Porque a paciente sorria aí, isso acontece. Você pega uma foto de uma criança, um jovem, 15, 16 anos, com síndrome de Down sem intervenção, ele ri e projeta. Por que ele projeta? Não só pela hipotonia, ele projeta porque não tem lugar no palato, no céu da boca dele, não tem lugar para caber essa língua. Quando você expande, né, com ortodontia, ortopedia, porque a ortodontia vai mudar a posição dos dentes, ou seja, inclinar a raiz. Com ortopedia, para expandir aquele palato, né, a gente consegue que a língua ganhe um espacinho para estacionar. E aí ele consegue sorrir com a língua dentro da boca, fica esteticamente muito melhor, selamento labial mais passivo, respiração. O Sandro está perguntando, essa placa é móvel ou é fina? Ou é fixa? A placa de quê? De palatina de memória? Ele não especificou. Então, a placa Mas eu acho que deve ser, né? Então, a placa palatina de memória, ela é uma placa móvel, que a gente, inclusive, tira para o bebê comer, tira para o bebê dormir. A gente utiliza ela e tira para o bebê comer e para o bebê dormir. Ela não tem como ser fixa, porque para ser fixa precisa de ter dentes, muitos dentes. Precisa colar em dente. Então, a gente utiliza um artifíciozinho para que ela fique fixa na boca, mas você precisa remover. Ela não é uma coisa que vai ficar fixa indeterminado. Entendeu? Então era isso mesmo, ele confirmou. Sim. E aí, nesse caso, né, usou o aparelho, suponhamos que já não estivesse mais fazendo fono, ou se estava fazendo fono mais por uma questão de aprendizagem de linguagem, enfim.
Nesse caso, vai continuar na fono, né? Porque vai precisar continuar trabalhando motricidade oral. E aí a gente vai precisar fazer exercício, botar a mão. Eu gostaria muito que fosse igual ao físio, que você dá uma alta ali. Não existe, não tem como, não tem como. Assim, é aquela coisa, mal comparando. Você quer se manter magra, definida, com tônus bom durante 20 anos, você vai precisar de exercício. Infelizmente, é isso, não tem como. Se aquela língua ela permanecer, né, trabalhada e afilada, bem posicionada, as coisas vão se manter. Não existe, nem na odontologia tradicional, o paciente tira paciente típico, faz um tratamento ortodôntico. Aí chega, doutora, graças a Deus, né? Agora meu dente nunca mais vai entortar. A velhice, volta tudo. A velhice, o apinhamento dentário é um sinal de velhice na arcada. Então não tem como. Se você quer que não entorte, use a contenção pro resto da vida. Acho super maneiro, favorável. Usa a contenção pro resto da vida. Não vai entortar. Então, mesma coisa. Eu não vejo de uma forma... Vai ter que fazer, né? Vai ter que fazer, vai ter que treinar. Não sei se especificamente para sempre com uma fono, mas... Enfim, algum artifício a gente vai ter que utilizar para poder aquilo se manter ali de uma maneira correta, na posição correta. Porque existe uma questão, a hipotonia, né? Eu chamo de moleza, flacidez da língua. Existe uma moleza daquela língua que não adianta. Se ela tiver em exercício, ela vai funcionar. Se ela não tiver, não vai. O Sandro está perguntando para que serve aquela linhazinha da placa palatina. Aquela linha, na verdade, é uma segurança que a gente tem até para poder remover a placa, né? Eu costumo falar para meus pacientes que, assim, quando o bebê começa a ficar muito esperto, ele usa a placa sem linha e usa tranquilamente e tudo bem. Só que, às vezes, os pais não sabem muito como remover, né? Como colocar. Então, de uma maneira, a gente está com aquilo ali, né? Direitinho, a gente está seguro. Às vezes, o bebê com síndrome de Down tem muito refluxo, né? Então, às vezes, dá aquela golfada, você quer tirar. Então, assim, é uma segurança a mais. Quando a gente trabalha com bebê, a gente tem que pensar em o seguro do seguro do seguro. A gente tinha uma pergunta sobre o ranger dos dentes, né? Sim. Meu filho range muito os dentes à noite, como que eu posso intervir? E a Dani, que está aqui presente do Nitidal, que inclusive te elogiou, falando que o filho dela melhorou muito, ela também está perguntando isso, né? Tecendo esse comentário, e aí eu acho que você podia falar um pouco desse ranger, né? Desse bruxismo. Então, existe o ranger durante o dia e durante a noite. Ranger durante o dia está relacionado ao sistema nervoso central. Nas nossas crianças tem vários fatores envolvidos, como, digamos assim, uma questão sensorial, uma estereotipia. A minha filha, ela não range, mas ela pega o dedão e mastiga, nha, 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 e faz aquela ladainha. Então, está muito relacionado a isso. À noite, já está relacionado com uma possível início de uma apneia, um ressecamento intraoral. Para o nosso cérebro, quando a gente range, a gente está estimulando a glândula salivar a lubrificar a cavidade oral. Então, quando a criança está de noite, está rangendo, até o adulto, quando está rangendo e tal, ele está tentando lubrificar, ou porque está dormindo com a boca aberta. Enfim, é uma questão multifatorial, não tão simples de ser explicada. Mas na síndrome de Down é muito comum. Eu tenho um mimo que eu tenho lá, que é um relax bucal, que quem é meu paciente, eu prescrevo, é um mix de florais, que quem tem perseverança de usar pelo menos 2 meses, funciona. Quem fez foi uma mãe de um menino com TEA, e ela é dentista, e ela é terapeuta floral, e ela desenvolveu, escreveu um artigo e funciona bastante. Agora, se a gente também, dependendo da idade da criança, fizer um levante de mordida, né, se a gente conseguir fazer pistas planas nos molares, a gente consegue desencaixar os dentes anteriores e a gente diminui bastante o ranger. Mas tudo tem que avaliar caso a caso.
porque às vezes a criança não tem nenhuma coroa tão grande que a gente consiga fazer isso. Então, tem que avaliar cada situação, mas o ranger na síndrome de Down é multifatorial. Tem que tentar trabalhar também sensorial, né? Essa questão dos sentidos, isso é muito importante. As crianças têm rangido muito, mas as crianças estão muito tempo sem terapia também, nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, estão sem se expor, né, ao mundo, né? A andar, tem muita criança em apartamento. Então, é complexo. Mas tem alguns artifícios que a gente pode utilizar, sim, para melhorar. Ó, um monte de gente elogiando o floral. Gente, a gente já tá na fase das perguntas porque tá quase acabando. Sim, pode usar placa sem estar fazendo fono? Na pandemia tem um monte de criança que não tá fazendo fono presencial. Então, gente, olha, é o que eu falei no início, quem não estava aqui. A placa é como se fosse um halter. Você vai na academia, você pode malhar com o peso do seu corpo, né? Mas a placa é um halter. Então, assim, se você não for malhar, você pode ter o peso aqui que não adianta. Se você botar a placa na boca do paciente e o paciente não souber como levantar, não for estimulado a descobrir que essa placa tá ali para ajudar, não adianta, não adianta. Eu recusei, principalmente nesse período, eu recusei muitos pacientes por conta disso. Porque eu tenho muita cautela de não criar frustrações, nem para mim. Porque quando eu começo a me frustrar, meus filhos, abandono. E eu já tenho milhares de especialidades que, assim, eu estou formada há 16 anos, então eu tenho outras áreas que fazem meu consultório funcionar. Estou nessa área por descobrir, por gostar. Resumindo, tá por amor, muito amor. Estou por amor. Então, assim, eu não quero me frustrar. Não quero me frustrar com o tratamento, não quero frustrar a família de ninguém e nem quero, ter a sensação de que aquela família se sentiu com o tempo perdido. Isso é o que eu tô, meu foco no momento. Então, se não tiver fazendo fono, e digo, se não tiver uma fono habilitada, também não funciona. O que, assim, no início, né, e o que eu tento fazer é conversar, sentir, né, ver o feedback daquela fono, né, qual a experiência dela com isso, o que ela acha, para poder falar, não, faz, né? Inclusive eu tenho até umas fonos que eu tenho até uma fono de um paciente meu que é da FR, que eu não conheço pessoalmente, mas assim, eu falei, olha, é isso, e ela me deu na hora, falou, é isso, vambora, não sei o que e tal. Então, assim, eu acho que tem que ter isso, não adianta eu também não conhecer a fono, não adianta, porque não adianta a fono pegar e tirar a placa na hora da terapia. Entendeu? Ela tem que ter um momento também de fazer alguma coisa com a placa, porque senão não funciona. Uhum. Eu acho que nisso a gente em Niterói tá de parabéns, sabe? Vou puxar a sardinha, porque essa live, assim, as pessoas de vários estados vão assistir. E é importante a gente poder dizer, né, o quanto que pessoas estudiosas, implicadas, resolveram se unir para estudar uma causa, né? Sim. E aí tem várias fonos aqui, parceiras, né, que trabalham assim em vários locais que eu conheço e que amam a síndrome de Down, a trissomia 21, e que você, né, felizmente, por conta, o start deu por causa da Bela, mas também você não estudaria se você não gostasse, né? Sim. E aí a gente consegue conversar, a gente consegue, né, uma passa curso para outra. Exatamente. Não, agora eu vou falar com não sei quem, peraí que esse caso é para fulano, porque isso é honestidade, isso é implicação. É compromisso, né, com o paciente. A gente tem que... É o que eu falo. Não, realmente, você falou uma coisa aí, agora eu fiz minha cabeça viajou aqui. E assim, a gente está muito bem de profissional, né? Eu recebo, às vezes, pacientes pelo Instagram, isso aqui de Belo Horizonte, eu não conheço, não sei o que. A gente tem excelentes terapeutas, excelentes fonoaudiólogos, tem uma pediatra muito boa, que é a Rita, que está especializada aqui nos assistindo, né, na síndrome de Down, e isso já dá pra gente um afago no coração, né? E a gente está muito bem, graças a Deus, Niterói está muito bem. E se Deus quiser, Niterói tem que ser referência em saúde e síndrome de Down, né? Também acho, super sabe? Apoio. Por isso que a gente fica aí fazendo esses seminários, workshops, lives, né? E aqui tem um monte de gente muito parceira que tá levando aí, né, todo esse estudo adiante. Eu conversei muito com um amigo meu, eu falei, cara, imagina se eu pudesse dar um treinamento
para dentistas, por exemplo, uma dentista desses centros especializados de odontologia do SUS, né? Ou então tivesse uma dentista na FR, sabe? Alguém que tivesse capacidade de fazer essas placas, que ali mesmo conseguisse fazer isso, seria maravilhoso. Vambora, olha quanto projeto bacana, né, gente? Sim. Ó, juntos somos mais, conectados. Né? Isso mesmo. Campanha desse ano, conectar. Carol, muito obrigada. Eu acho que a gente respondeu todas as perguntas. Será que eu não consigo falar um pouquinho só da questão adulta? Quantos minutos a gente tem? Eu acho que não vai cair. A gente tem 1 minuto, mas vamos seguindo. Vambora. Se não cair, qualquer coisa a gente volta. Assim, eu tô muito ligada aos bebês, mas eu tô começando a curtir um pouco desse universo dos jovens com síndrome de Down, que eu não conhecia. E assim, é importante, como é importante. O acompanhamento, né, esse acompanhamento ortopédico, ortodôntico, ele vai acontecer, mas vai chegar uma hora que o jovem vai chegar com 18, 19, 20 anos e ele precisa, porque outras coisas podem acontecer. Para quem está assistindo aí e não sabe, a pessoa com síndrome de Down tem uma probabilidade maior de ter doença periodontal. O que é doença periodontal? É uma inflamação que acomete a gengiva, que pode chegar até as bases ósseas e fazer com que a pessoa com síndrome de Down perca os dentes. E quando a gente fala de perder dente, é uma coisa que é uma mutilação, né? Hoje, você sabe que tem muito idoso que morre, que não tem nada, mas que não tem dente, a dentadura, porque extraiu os dentes com 20 anos de idade, numa gravidez, né? Usou dentadura, chega uma idade, emagreceu muito e não tem como usar mais dentadura. Você, melhor do que eu, deve, né, essa fala, começa a não conseguir mastigar. E aí tem que começar a usar aqueles negócios, sabe? Comida batida, porque não tem dente para comer. E aí morre por conta disso. Tem idoso com 80 anos que morre porque não consegue comer, né? Porque aí tem que botar GTT. Enfim, então assim, é muito importante cuidar dos dentes das pessoas com síndrome de Down. Porque se na síndrome de Down a gente tem uma resposta imunológica mais lenta, ou seja, aquelas células, né, do sistema imunológico demoram, elas têm uma deficiência de quimiotaxia de neutrófilos, ou seja, demora para chegar até o local onde está acontecendo o dano. E se acontece, né, se essa doença periodontal progride e a pessoa começa a perder os dentes com uma idade, né, tipo 20, 30, e acontece, né, não acontece só em pessoas que têm pouca, digamos assim, pouca condição financeira. Acontece porque é uma doença. Quantas pessoas vocês já ouviram falar que perderam os dentes todos numa gravidez, num problema de saúde? Então, eu acho muito importante falar disso, de prevenção. Que a pessoa precisa a cada 6 meses, de repente a cada 3 meses, dependendo da pessoa, visitar um dentista, fazer uma boa raspagem, acompanhar com radiografia, né? Tá sempre ali com instrução de higiene. Isso nunca é demais falar. Isso é muito importante porque também na pandemia, né, Carol? Sim. Na pandemia, como aumentou, né? Aumentaram as cáries. Aumentaram muito os casos, porque quando aconteceu esse boom do coronavírus, até o nosso conselho bombardeou as redes sociais, não produz aerossol. Quem não sabe o que é aerossol, aquele vaporzinho da água que sai da caneta, que entra em contato com a boca do paciente e pulveriza no ar, e se o paciente estiver contaminado, ele vai contaminar o ambiente, vai contaminar outras pessoas. Só que o que acontece? A biossegurança já faz parte da nossa rotina há muito tempo. Dentista é muito chato com isso, com biossegurança, com limpeza, sabe, troca entre um paciente ou outro. O que a gente teve que fazer realmente é se adequar no novo panorama, espaçar as consultas para que os pacientes não convivam, não se cruzem, e a gente tenha um tempo maior para desinfecção das superfícies. E com isso, as pessoas foram ficando com muito medo. Eu estou trabalhando desde dia 20 de abril do ano passado. Eu tive aquela parada para entender o que estava acontecendo, né? E graças a Deus, até hoje, nem tive contato com o vírus, né? Óbvio que não é todo paciente que eu estou atendendo,
né? A gente hoje, principalmente hoje, meu consultório está funcionando normal, mas eu preciso, né, filtrar. Eu não vou atender um paciente que talvez eu não conheça, que talvez eu não saiba, porque é um risco para mim, um risco para os meus pacientes que já estão em andamento, mas o tratamento precisa ser para minha família, principalmente, e os pacientes também precisam ser tratados. E eu não quero nunca que ninguém se contamine por minha conta, né? Sim. Márcia pediu para você falar dos jovens. Então, dos jovens dela. Dos jovens dela. Então, Márcia, essa questão dos jovens é principal. A questão da doença periodontal, que eu acabei de falar, que assim, começa pode acontecer entre 13 e 14 anos, naquela idade da puberdade, e dependendo da característica genética familiar daquela pessoa, ela vai desenvolver e a perda óssea vai evoluir. E é isso que a gente não quer. A gente não quer gengivite, a gente não quer doença periodontal e muito menos cárie. Cárie em menor número na pessoa com síndrome de Down, mas também acontece. Eveline, eu respondi a Eveline porque você já tinha falado, né? Desde quando já é para levar, desde bebê. São várias coisas para irem avaliando, né, ao longo desse crescimento, mas já desde pequenininho. Sim. O que mais, gente? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que eu escrevi. As coisas que você tinha... Não, a gente abordou tudo de uma forma muito... Acho que sim. Né? Eu acho que sim. Eu agradeço a oportunidade aqui de estar podendo falar um pouquinho, né, da minha experiência, dizer que eu estou aprendendo bastante, né? Estou no caminho, não me considero uma especialista, né? Vai para Carol, que a Carol é especialista. Não, Carol não é especialista, a Carol está com atuação ali na síndrome de Down, estou com um olhar diferenciado. E assim, eu acho muito que a minha bagagem como mãe está me ajudando bastante, principalmente com os bebezinhos. Às vezes eu recebo um bebezinho, né? Mesmo nessa época de pandemia, eu tento tocar, sentir o tônus daquele bebê, ver como ele sente, sabe? Para ver como é que se ele está sentando, né, no caso, como é que está o desenvolvimento dele. É isso, para poder ver se fazer uma melhor indicação, né? Tentar ser o mais assertivo possível na indicação do tratamento. Não jogar aquele bebezinho no protocolo de placa palatina e tal. Essa semana isso mesmo, é fantástico. Essa semana mesmo eu atendi uma bebê, Bárbara. Assim, eu acho que eu filmei, eu vou mandar para você. A bebê, simplesmente, o tempo inteiro da consulta com a boquinha, ela até tinha uma covinha como a minha, assim, de tanto que ela ficava fechando a boquinha, sabe? A bebê mamando no seio, assim, com 6 meses, super tranquila ali, uma coisa... Eu olhei e falei, gente, olha só, é um recurso, ela vai precisar, eu gostaria muito de acompanhar o crescimento dessa bebê, mas nesse momento agora, sabe, eu vou fazer uma... Não, agora não, acho que a gente tem que analisar as demandas da família, analisar a condição daquele bebê, mesmo que... E essa bebê veio encaminhada do geneticista, do Cássio, que é um geneticista que me encaminha bebês, porque eu também já mandei alguns casos para ele. E ela viu muito certo de que ela ia fazer, e ele falou, não, ela vai fazer. Eu falei, não, agora não é o momento, eu acho que agora não preciso. E a mãe fez assim, ó, ufa. No meio de tanta coisa. Né? Então a gente tem que avaliar tudo. Eu acho isso fundamental, porque senão a gente entra naquela coisa assim, todo mundo precisa de tudo, né? Não, bota todo mundo num pacote, todo mundo precisa de tudo. O nome da bebê é Pietra. Ela tá ali. Nossa, Pietra. Tem espiã. Como é que você sabe? Não é Pietra, não. Mas é Pietra. E aí também tem modismo, né? Não, isso é modismo. Agora todo mundo precisa. Agora bebê precisa de placa, nunca precisou, é modismo, né? Freios orais. Agora todo mundo tem que fazer frenectomia. Não, gente, a gente estuda, a gente pratica. As coisas evoluem. E aí a gente vai vendo a evolução disso e vai apostando. Né? E essa como o próprio nome já diz, a avaliação é para isso, para dizer o que precisa, o que não precisa, e
quando está em equipe, inclusive assim, o que é prioritário nesse momento. Né? Porque às vezes a prioridade não é a placa, é outra coisa. E aí a gente vai acompanhando. Exatamente, Bárbara. É assim, é uma responsabilidade muito grande você mexer com a saúde do filho das pessoas, né? Você colocar ali e assim, isso eu digo assim, que às vezes a minha consulta, os pais ficam até assim, um pouco nervosos porque não entendem o quanto tempo que eu tô gastando ali com aquela simples anamnese, mas perguntando, querendo saber detalhes do parto, querendo saber detalhes das internações, detalhes de tudo. Porque eu acredito que eu preciso entender muito bem o contexto daquela família e daquele bebê para poder eu julgar se aquele meu tratamento não vai ser bom para aquela criança no momento ou não. E sim, às vezes se acontecer de eu perder o paciente e tal, eu creio que eu fiz o melhor para aquele paciente naquele momento. É isso aí, E a mesma coisa é conscientizar do quanto que jovens, adolescentes e jovens adultos precisam procurar o ortodontista, né, o dentista, para poder ver essas possibilidades desse aparelho, né? Sim, não é porque cresceu que não tem mais o que fazer. Exatamente. Ô, Bárbara, assim, quer dizer, eu como mãe posso dizer até que eu fico revoltada. Porque eu sou mãe de uma criança com síndrome de Down, então eu tenho direito. Mas assim, eu às vezes fico revoltada com a conduta do colega, e você deve passar por isso com outros colegas também. Cara, assim, determinou porque tem síndrome de Down, tem que ter essa característica assim, não, a realidade é outra hoje. Hoje em dia a realidade é outra. Então, assim, eu tenho um paciente que chegou com 18 anos, que acompanhou, que tem uma condição maravilhosa, tem um esclarecimento, acompanhou com ortodontistas e ortopedistas durante a vida toda e nunca quiseram intervir na menina. E a menina é maravilhosa, super colaborativa, maravilhosa, melhor paciente que a gente tem lá do consultório. Zero estresse, zero problema. Por que não fizeram isso com aquela menina? Porque já na cabecinha daquele dentista, que eu não culpo, porque eu provavelmente eu devia ser assim, né? Não tinha contato, não tinha conhecimento e tal. Mas na cabecinha daquele dentista, eu falei, não, mas é assim mesmo, essa característica, né? De língua pra fora, de queixo pra fora, dentinho torto. Ah, pelo amor de Deus, se fosse seu filho, por isso a importância de procurar profissionais que estudam, né? O nome estudam disso essas áreas, né? Mas eles são assim, mas eles geralmente, né? Eles são assim. Não, gente, isso aí é até epigenética. Você mudar as condições ambientais, você intervir, você muda até características da fisionomia da pessoa. E ela vai respirar melhor, ela vai, né, se comunicar melhor. Você deve saber fonemas, sei lá, né? Vai pronunciar, vai falar melhor inglês. Como é que articula com a boca? Exatamente. Então é isso aí, tem que propor, sabe? Eu gosto muito de propor e assim, vambora, vamos dividir responsabilidades, né? Porque a família tem que saber, não tô te enganando. Pode ser muito difícil, como tá sendo com a minha, muito difícil. Mas pode ser que não, né? Às vezes você não bota o óculos na criança, surpreende, que a criança vai jogar o óculos fora, a criança começa a enxergar e, né? Pode acontecer. Sim. Vamos Mas acreditar. Eu quero te agradecer, obrigada, dizer para todo mundo aí, obrigada aí pelas perguntas, pelos comentários. Dizer que meu consultório é em Niterói, na Gavião Peixoto, deixa eu fazer uma propaganda. Isso, claro. Que é na Gavião Peixoto, em Niterói, que eu estou à disposição para tirar dúvidas, né? Vou deixar depois meu WhatsApp aí, não sei, Bárbara, se você puder depois botar aí meu WhatsApp para a gente trocar. Sim. Porque às vezes não consigo acompanhar pelo Instagram. Me segue aqui, me segue na Bela também, que eu, na medida que der, eu vou postando nos dois. E obrigada aí por acrescentar na nossa live, né, Bárbara? Foi muito bom. Sim, obrigada, Carol. Assim, é sempre muito bom conversar com você, né? É sempre muito bom trocar sobre esse tema, mas também não só com esse tema, né? Sim. Trocar de uma forma geral.
E eu acho que os participantes, né, tiveram muitos participantes aqui que são nossos parceiros. Sim. E fica aí o desejo de transformar Niterói nessa referência. Já Sim. somos um pouco, mas Sim. a gente vai se unir ainda mais para poder levar adiante esse estudo, né? Várias... tem a Dani tá aqui, né, do Nitidal. O Nitidal ele não trabalha só com bebês, eles fazem o acolhimento dos bebês, mas é para todas as idades, para todas as famílias, porque também tem isso, a gente trabalha muito, eu trabalho até a adolescência, né, mas assim, a gente percebe muito isso, faltam profissionais que trabalhem com jovens, com idosos, mas as minhas crianças estão crescendo. Sim, né? Então, antes eu só trabalhava com criança, agora eu estou trabalhando com criança e adolescente, a gente vai acompanhando. Exatamente. Né? Porque... Daqui a 10 anos a gente vai ter um movimento muito diferente aí, né, com relação a isso. Porque, não tô me gabando não, né, mas temos mães como Dani, eu e outras, Vanessa. Vanessa tá aqui, Ângela tá aqui, tem um monte de mãe presente. São mães que estão cada vez mais se engajando e colocando essas crianças, né, para o mundo e convivendo. Muito bom, muito bom. Então, ó, muito obrigada a quem ficou com a gente até agora. Falaram que o Instagram tá ficando, então a gente foi ficando. Respondemos todas as perguntas. Eu não posso deixar de fazer agora a propaganda do estímulo, né? A live vai ficar gravada. Então, nós estamos praticamente encerrando o mês de conscientização da trissomia do 21. Semana que vem, praticamente, né? Abril, nós vamos começar também fazendo alguns eventos de conscientização para o TEA, transtorno do espectro autista. Então, nós temos já live com a doutora Fernanda Catarino no dia 13 de abril. Temos um curso com a doutora Rita Gonçalves, pediatra, e doutora Liz Pessoa. Assim, temos muitas coisas bacanas. E agora a gente tem ozonoterapia com a Nath, que está aqui presente também. Muito bom. Muito obrigada, Carol, por ter nos apresentado. Muito bom, vocês vão gostar muito. A Nath vai fazer uma live depois da Semana Santa também com a gente. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, fechado ou aberto, a gente continua aqui, né? Aí. Nós somos contato. Essenciais, exatamente. E aí a gente vai encerrando com, assim, muita gratidão, né? Obrigada mesmo, Carol, obrigada a todos vocês, que a gente possa continuar com todos os cuidados. Hashtag fica em casa, só saia realmente pro necessário, essencial. A coisa não tá boa, mas a gente tá se cuidando, né? Acho que isso que importa. Gente. Um beijo. Beijo. Fé em Deus e pé na tábua para dar tudo certo para todo mundo. Muito obrigada, gente. Boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau, Carol. Obrigada. Tchau. Deixa eu desligar aqui agora, meu Deus. Ih, Jesus.